Fala pessoal, e aí, tudo bem? Professor Lamarck aqui na área de novo. Galera, vamos hoje dar sequência ao conteúdo da nossa aula passada, que vai ser a Idade Moderna. Então, na aula passada, nós vimos aí alguns elementos importantes, né, da Era Moderna, e aí vamos retornar aqui hoje. Tudo bem? Bom, vamos fazer um pequeno review. O que nós falamos na aula passada? Na aula passada nós falamos sobre o renascimento cultural, as suas características, né, lá do humanismo, a importância que o renascimento ele acaba tendo e trazendo aí para as sociedades contemporâneas. Nós falamos das grandes navegações e principalmente as consequências que esse movimento ele vai trazer para nós, né, particularmente aqui falando do Brasil, porque é a partir daí que a gente vai ter o processo de colonização do nosso país, certo? Nós entramos lá sobre o absolutismo, né? Entramos lá no absolutismo monárquico, falamos sobre a questão da formação dos Estados Nacionais, entramos um pouco ali falando sobre os teóricos absolutistas, né? Hobbes, Maquiavel, Jean Baudin, e também falamos um pouquinho aqui desse senhor Luís XIV, né? O famoso Rei Sol. Entramos aqui na Revolução Científica, né, para entender o conflito que existia entre a igreja e o conhecimento científico. Falamos aqui sobre o mercantilismo, né, foi o nosso último tema, que é uma característica do capitalismo comercial, ou seja, é a primeira fase ali do capitalismo. E vamos entrar hoje na Reforma Protestante. Copiou? Deu pause? Vai anotar isso aí, porque isso aqui pra gente, é muito importante. Beleza? Vamos lá entrar na Reforma Protestante. Então é importante aqui a gente fazer o seguinte questionamento. O que a gente tem até então? A gente tem um movimento reacionário a algumas práticas que a Igreja Católica cometia durante todo o período da Idade Média. Então vamos entender alguns elementos aqui. A Igreja Católica ela condenava algumas práticas, né? Por exemplo, como a usura, que era aquilo que você tem, mas você sempre quer mais, né? Que é, por exemplo, obtenção de lucro em uma atividade mercantil, em uma atividade comercial. De alguma forma, a burguesia que nasceu aí com essas atividades comerciais, a burguesia ela vai se sentir incomodada, principalmente por quê? Por causa das atividades comerciais que ela vai praticar durante todo esse período, mas ela se sente incomodada porque ela não tem um amparo espiritual. Ora, se eu estou trabalhando ganhando dinheiro, eu não estou tendo um amparo espiritual pelo esforço que eu estou tendo, porque isso era condenável, ou seja, a Igreja Católica condenava o lucro porque isso era visto como usura. Tá, então esse é um primeiro elemento que a gente tem que pensar, porque nós estamos falando em um período, né, ali na 1517, né, o ano que Lutero ele vai dar início a esse processo, início do século XVI, em que essas atividades comerciais e mercantis elas estão cada vez mais presentes em grande parte da Europa. Agora, onde a reforma ela se inicia? Ela acaba se iniciando na região de onde hoje temos a Alemanha. Só que na época, muita atenção, era o Sacro Império Romano Germânico. Olha a expressão sacro, que vem daquilo que é sacro, né? Da sacralidade. Então é uma região que tinha ali total influência da Igreja Católica. Ou seja, a reforma nasce naquela região. Justamente num período, em um momento em que a Igreja Católica começa a arrecadar muitos fundos para a construção da Basílica de São Pedro. Exato, aquela mesma basílica que o Papa, né, recentemente, o Papa Leão X, ele vai lá sair, né, dar a benção aos fiéis. Então tudo isso, aquela basílica, ela vai ser construída em grande parte, no término dela, com o dinheiro das indulgências. E o que eram as indulgências? Era você conseguir ali comprar o seu pecado. Como assim, professor? Sim, você pagava pela sua salvação.
E a Igreja Católica, ela promovia uma venda do que a gente chama de indulgências, que era de fato um papel que você pagava por ele. Então o que vai acontecer? Lutero, ele vendo toda aquela movimentação, e principalmente ele por ser muito questionador, ele estava até então na cidade de Wittenberg, que era a cidade que ele era o pároco da região, e ele vendo toda aquela movimentação, ele começa a fazer o quê? Críticas a essa forma que a Igreja Católica tratava os seus fiéis. Então o que ele vai fazer? Ele vai fixar lá na catedral as 95 teses com questionamentos das práticas que a igreja cometia. Entende isso? Isso é um ponto importante. Ele vai fazer 95 questionamentos. Ele vai ser convocado a se retratar inúmeras vezes. Inúmeras vezes ele foi convocado a se retratar. Ele fala que ele não se arrepende de nada do que ele falou, do que ele fez. E literalmente a Igreja Católica acaba excomungando Lutero. Por muito pouco, Lutero acabou não sendo executado, tem nas execuções que eram muito comuns na época, porque Frederico da Saxônia acabou meio que sequestrando Lutero e acabou acolhendo Lutero no seu castelo. Lá Lutero vai fazer uma coisa que vai ser gravíssima para a Igreja Católica, que foi fazer isso aqui, galera, traduzir a Bíblia do latim para o alemão. Existe um questionamento que era muito interessante, que a igreja estabelecia a seguinte fala: a Bíblia é um livro difícil demais para que as pessoas pudessem ler. Então, o que Lutero faz? Ele torna a leitura livre para que as pessoas tivessem o acesso ao conhecimento das Sagradas Escrituras. E aqui uma provocação interessante é para a gente pensar o seguinte: a Bíblia estava lá escrita em latim, e aí ele vai traduzir, né, para o alemão, um ramo linguístico completamente diferente. Então, um encaixe de sinônimos, né, de palavras ali que pudessem tornar mais clara, foi a grande dificuldade de Lutero. Isso, gente, fez com que Lutero ganhasse muitos adeptos à sua ideia, ao luteranismo, que é o nome da igreja que Lutero, de fato, vai criar. E dentro dessa igreja que Lutero cria, existem alguns elementos, né? A salvação apenas pela fé, não comprando indulgência. Culto simples na língua nacional, não precisava os cultos serem em latim. É o que ele defende, essa liberdade de você ler a Bíblia e ter a interpretação. 2 sacramentos apenas, batismo e Eucaristia. E, olha isso, livre interpretação da Bíblia. Eu estou tirando o monopólio que a Igreja Católica tinha do quê? Da Bíblia. Isso é extremamente importante para nós. Então é o tirar esse monopólio do conhecimento da Igreja Católica, dando acesso às pessoas à livre leitura, ok? Galera, agora, quando Lutero, através dos concílios que acontecerão, das resoluções dentro da igreja, foi estabelecido que só poderia de fato acontecer o culto do luteranismo na região da Saxônia, onde Lutero estava ali com seus seguidores. Isso causa um alvoroço muito grande em outras regiões do Sacro Império, que ainda não era Alemanha, né? E depois a gente entende por quê, porque não era unificado o território. E isso começa a gerar um protesto muito grande em outras regiões para que o culto luterano fosse estendido para outras partes do Sacro Império. É daí que vem o termo protestante, porque eles queriam que o luteranismo fosse replicado também em outras regiões do Sacro Império. Tranquilo? Só que o luteranismo, só que a ideia de Lutero não fica presa, amarrada dentro da região da Alemanha, do Sacro Império. Ele atravessa as fronteiras, chega ali na França. Na França, os seus líderes acabam sendo perseguidos e vão eles para a região da Suíça. Aqui nós temos o caso aí de João Calvino. Calvino, ele vai seguir a mesma ideia de Lutero, porém aqui adiciona-se um princípio muito interessante, que é o da predestinação. As pessoas estão predestinadas à salvação, ao trabalho, né? E nada mais justo você
mudar o seu destino através do trabalho. Então, Calvino ele traz uma conotação da ideia de que Lutero não havia dito lá sobre a justificativa da riqueza. Lembra que no início eu falei para vocês sobre a questão como que a burguesia se sentia frente ao trabalho? Então, aqui nós temos um ponto muito importante da reflexão em relação a isso. Porque Calvino ele justifica da seguinte forma: olha, se você trabalha, nada mais ajuda do que você ganhar dinheiro, porque isso é fruto do seu trabalho. Então, estimula-se o trabalho. Então, o calvinismo ele vai entrar muito bem no pensamento da burguesia. Aí, pessoal, muita atenção na fala, e aí vocês começam a fazer a associação em relação a essa fala. Quando Max Weber ele escreve A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, o que o Max Weber está justificando? Que, de fato, a afirmação do capitalismo só foi possível, de fato, após a Reforma Protestante. E principalmente pelos calvinistas, porque a afirmação do modelo capitalista que conhecemos, isso acontece onde? Isso vai acontecer na Inglaterra. E quem fará e quem promoverá essas mudanças lá na Inglaterra, que vai ser inclusive o nosso próximo tópico? Os calvinistas. Porém lá, os calvinistas eles são chamados de quem? De puritanos. Então aqui é importante. Na Inglaterra, os calvinistas são chamados de puritanos. Fechou? Na França, eles eram chamados de huguenotes. Tranquilo? Na região da Escócia, eles eram chamados de quê? Presbiterianos. Ah, professor, então é por isso que existe a igreja presbiteriana do sétimo dia? Exatamente. Então a igreja presbiteriana é uma igreja calvinista. Então depois você pesquisa na sua cidade aí se você conhece alguém dessa igreja. Logo você já entendeu que ele é calvinista. Beleza? Bom, só que eu falei para vocês que na Inglaterra nós temos o calvinismo. Porém, temos uma outra igreja que vai nascer também dentro da Inglaterra, que vai ser o anglicanismo, a igreja da Inglaterra. O que veio a ser o anglicanismo? O anglicanismo, gente, ele tinha mais uma conotação política do que, de fato, uma conotação religiosa. Isso é interessante. O rei Henrique VIII, né, casado, inclusive vamos até mostrar algumas imagens dele e das suas esposas, casado lá com Catarina de Aragão, que não concebeu para ele um filho homem, ele queria anular o seu casamento, né, com Catarina e casar lá com Ana Bolena. Então desse conflito que existia entre o pedido dele para o Papa, Henrique VIII ele começa a discutir essa relação com o Papa, que ele queria anular o casamento para casar com a outra, porque ela não me deu um filho. Inclusive tem um filme, né, interessante chamado A Outra, que vai contar um pouco dessa história. Mas existe também uma necessidade de Henrique VIII querer tirar a influência e o poder que a Igreja Católica exercia dentro da Inglaterra. Opa, então existe uma conotação política, existe uma conotação religiosa? Tecnicamente sim. Então a gente tem, por exemplo, Henrique VIII, que ele vai passar por cima da decisão do Papa, ele vai, com a medida, né, de anular o casamento, ele vai casar com Ana Bolena, ele estabelece então o chefe da igreja e também o chefe do Estado, né, através do ato de supremacia. Então Henrique VIII, ele é um representante absolutista, sim, mas ele é o cara que também que vai criar um novo culto, que é a igreja anglicana, que mistura, muita atenção, elementos protestantes, né, ali luteranos, por exemplo, com elementos católicos, tá? Então existe ali uma mistura desses dois elementos. Não é tão comum cair sobre o anglicanismo no Enem. Sobre o calvinismo, luteranismo, é mais comum. Agora, gente, olha aqui, a Contra-Reforma é um ponto muito importante para a gente. Por quê? Depois dessa bagunça toda que Lutero causou, a perda de fiéis em várias partes, né? Por que perda de fiéis? Porque muita gente deixa de ser católico para se tornar protestante dentro da Europa. Então a igreja perde muitos fiéis. Por essa razão, a igreja falou o seguinte: o que a gente vai fazer diante
dessa invasão de igrejas protestantes? Uma contra-reforma. Então a gente tem que promover uma reforma da Igreja Católica. E como seria essa reforma? Bom, primeiro vamos reunir todo mundo, né, lá no Concílio de Trento e vamos estabelecer algumas novas ordenações. Por exemplo, vamos estabelecer, reafirmamos os sacramentos da Igreja, tá? Reafirmamos eles. Criamos um tribunal, na verdade não criamos, reativamos o tribunal para perseguir protestantes dentro dos reinos católicos, que era o Tribunal do Santo Ofício. Criamos um mecanismo que era o Index, que é uma lista de livros proibidos, inclusive a Bíblia protestante estava no meio do Index, ou seja, se você estivesse em um estado como Espanha, como Portugal, como a própria França, e tivesse você posse de uma Bíblia protestante, você era considerado um herege. Então você era acusado de heresia, de traição da Igreja Católica, e você poderia provavelmente ser condenado à fogueira. Então o Index era uma lista de livros proibidos. E por fim, algo muito importante para a gente, que reflete aqui no Brasil, a criação da Companhia de Jesus, os jesuítas. Então veja só, gente, os jesuítas teve qual função? Não foi a catequese? Então a catequese não é aumentar o rebanho da Igreja Católica? Então para nós isso aqui é muito importante. A Igreja Católica perde fiéis à Europa e ela tenta recuperar esses fiéis onde? Aqui, catequizando os nossos gentios, catequizando os nossos povos originários. Então isso foi uma ação que a igreja teve que adotar como forma de aumentar o seu rebanho perdido. Consequentemente, aumentar inclusive a própria arrecadação da Igreja Católica. Mas por que eu estou frisando isso? Porque o Enem gosta de cobrar esses temas onde que ela vai colocar a fundamentação dos jesuítas sobre esse embate entre a moral cristã católica e a visão que os nossos povos originários tinham, por exemplo, do trabalho, por exemplo, do dinheiro. Saca? Isso é muito importante, porque há um confronto de ideias, há um confronto de valores. E aí, na carta de Caminha, né, é muito bem dito, quando ele coloca a seguinte frase: a única coisa que precisamos fazer com esse povo é salvá-los. Precisamos salvá-los, porque segundo a visão eurocêntrica, eles não tinham fé, não tinha lei e não tinha rei. Logo, isso são elementos que o Enem gosta de cobrar dos senhores. Tranquilo, gente? Então, dá pause, copia todos esses trechinhos aí, porque isso para nós é muito importante. Seguindo para o próximo tema, olha aqui, ó, revoluções inglesas. Revoluções porque foram vários movimentos que aconteceram lá. Bom, Enem vai cobrar isso? Não, mas tem algum tema importante aqui no Enem, que inclusive já caiu, e aí eu vou citar para os senhores aqui. Olha ele aqui, Henrique VIII, citado lá atrás, como um cara que consolida o absolutismo dentro da Inglaterra e também é o cara que vai criar o anglicanismo. A sua primeira esposa e aqui as outras demais esposas que ele vai tendo, né? Então elas aí. O que é importante a gente lembrar sobre o anglicanismo? Bom, desses casamentos aí, tivemos um homem, Eduardo, governou por um período, porém morre sem deixar herdeiro e o trono começa disputado entre duas filhas do senhor Henrique VIII, que foi a Maria, né, sangrenta, a Blood Mary, e existe a outra, Elizabeth I. A segunda governou por muito tempo, era velha, mas não tão velha assim. Por quê? Nós estamos falando de um movimento que aconteceu entre 1649 e 1689, lá no século XVII. Tranquilo? O que vai acontecer, gente? A rainha, no final disso aqui tudo, dessa bagunça, Elizabeth, ela vai governar a Inglaterra de maneira muito interessante aos interesses dos grandes comerciantes. Vai adotar medidas, por exemplo, como a política de cercamentos, cercando os campos, tirando os moradores e incentivando a criação de ovelha. Ovelha produz o quê? Lã. Lã serve para produzir
tecido. Então isso mais tarde vai abastecer um fato importante na Inglaterra, que vai ser a Revolução Industrial. Então começa ali criar a gênese de elementos que serão importantes lá na Revolução Industrial. Porém, quando a rainha Elizabeth morre, né, e ela é uma grande incentivadora da política dos corsários, né, que é diferente do pirata. O corsário ele rouba para dividir ali parte do que ele rouba com a igreja, com a coroa britânica, e o pirata é pirata mesmo, rouba para ele. Então, a rainha Elizabeth ela vai promover uma série de coisas importantes, né? Por exemplo, a fundação das 13 colônias, o início de tudo ali. Vamos pensar o Walter Raleigh, que era um corsário amando da rainha Elizabeth, vai fundar e batizar o território na América chamado Virgínia, né? Em homenagem à rainha Elizabeth, a virgem. Professor, a virgem é porque ela não casa, gente, ela não casa. E por ela não casar, não deixa herdeiros. E dessa disputa, quem vai assumir o trono na Inglaterra após a morte da Elizabeth, nós temos a história aí dos escoceses entrando nessa bagunça toda aí. Ou seja, os escoceses, por questões de parentesco, por questões de dinastia, vão governar a Inglaterra. Logo, um escocês governando a Inglaterra. Sim, isso vai causar algum desconforto. Por quê? Quando a gente olha para trás, lá no final das cruzadas, na formação dos Estados Nacionais lá na Inglaterra, em 1215, o rei João Sem Terra, irmão do rei Ricardo Coração de Leão, que lutou lá nas cruzadas, o rei João Sem Terra ele assinou um documento chamado Magna Carta, em que o poder do rei sempre deveria ser limitado e consultado pelo Grande Conselho. O Grande Conselho que era o parlamento. Fechou? Então os reis, dali para frente, tinham ali uma estima em relação ao Grande Conselho, ao parlamento. Porém, os caras que vão assumir a Inglaterra, que é de uma dinastia diferente da de Henrique VIII e da dinastia da Elizabeth, que é a dinastia Tudor, os caras que vão governar são os Stuart. E eles não tinham lá um respeito pelas decisões do parlamento e começaram a aumentar impostos aleatoriamente, começaram a perseguir gente que eles não queriam dentro do território escocês. Então começa a haver um desgaste na relação entre os reis, entre o parlamento. Desse desgaste a gente vai culminar, por exemplo, no governo do rei Carlos I, onde ele de fato inicia um movimento que é uma guerra civil contra membros do parlamento. Essa guerra civil, ela leva o parlamento a se organizar, criar um exército baseado principalmente, que a gente chama de exército de novo tipo, pela questão do seu comprometimento, pelo seu desempenho, pelas suas ações e não por nascimento, porque era muito comum você se tornar um general porque você é da família XY. E Oliver Cromwell, que vai ser o líder desse novo exército, ele vai estabelecer o seguinte: olha, não, quem está no posto de comandante general para Europa é por méritos. Isso fez com que as tropas do parlamento, chamado lá de Cabeça Redonda, vencessem as tropas dos cavaleiros do rei. Levou até a execução do rei. Oliver Cromwell, então, como ele foi o líder desse movimento, ele promove o início de um momento na história da Inglaterra por um período, 9 anos, que era a República. A Inglaterra teve um curto período na sua história que foi governada por uma república, uma república ditatorial, porque o Oliver Cromwell vai governar de forma ditatorial. Ele vai perseguir opositores, mas vai fazer algumas ações que são favoráveis à burguesia mercantil inglesa. Em 1651, ele vai estabelecer os atos de navegação, que vai incentivar principalmente a navegação inglesa. O importante é a gente pensar que é o seguinte: a Inglaterra é uma ilha, e por ela ser uma ilha, ela tem algumas vantagens. Estabelecer que só entra produto dentro da Inglaterra se for em navio inglês. Se for de origem da mercadoria, tem que ter uma porcentagem, mais de metade da população lá dentro tinha que ser inglesa também.
Então isso vai ser muito interessante, vai fazer uma guerra contra os principais rivais, que acaba, no caso, na época, era a Holanda, a principal a rival comercial que a Inglaterra tinha, e a Inglaterra ela acaba se tornando a grande senhora dos mares. Morre o Cromwell, assume o filho, fica pouco tempo no poder, aí a gente tem um resgate, uma restauração da monarquia na figura de Carlos II e depois de Jaime II da dinastia Stuart. Restaura-se a monarquia, só que o último rei, que vai ser o Jaime II, ele começa a entrar em desacordo com o parlamento novamente, entra uma questão religiosa, porque o Carlos e o Jaime II, eles tinham aspirações, tendências católicas, e eu estou falando de um parlamento que tinha uma maioria que era calvinista, né, que era puritana. Eu estou falando de uma religião oficial do Estado que era anglicana, e aí me vem um rei católico, então isso já não cabia dentro da Inglaterra. Então houve ali o quê? Um acordo entre o parlamento e o genro de Jaime II. Sim, o genro de Jaime II, né, que era casado com a filha do Jaime, Maria I, que era holandês, que é o Guilherme de Orange. Guilherme de Orange, ele recebe uma proposta indecente, por sinal, que vai ser o trono da Inglaterra. Porém, ele tinha que reafirmar os valores lá de 1215, da Magna Carta. Então, o que foi feito com ele? Em 1689, o Grande Conselho, o Parlamento, recria um novo documento chamado Bill of Rights, que fala pra gente: o rei reina, mas não governa. O senhor Guilherme assina o documento? O senhor aceita essa imposição? Aceita. Então a Inglaterra, a partir desse momento, ela se torna uma monarquia parlamentar, onde o rei reina, mas não governa. Caiu isso no Enem. Tá? É importante que você entenda essa história. Caiu isso no Enem. Então quem passa a deter o poder da Inglaterra? O parlamento. Que em sua totalidade ele é o quê? Puritano. As ações de Oliver Cromwell beneficiaram quem? Os puritanos. O comércio. Acúmulo de capitais. Então por isso que vai ser importante que você compreenda isso, para você compreender como vai funcionar a Revolução Industrial. Porque a Revolução Industrial está atrelada, está ligada a esses elementos. Beleza? Então a Inglaterra passa a se tornar uma monarquia parlamentar, onde o rei reina, mas ele não governa. Fechou? Galera, agora um tema extremamente importante, que é o iluminismo. Isso não cai no Enem, isso despenca no Enem. E aí, galera, o que cai? Cai em filosofia, cai em história, cai em sociologia. Ou se você olhar para o lado, se bobear na matemática, você vai ver alguma coisa lá falando do iluminismo, tá? É verdade. Então o iluminismo, ele presta atenção, vem aqui, ó, uma continuação disso aqui e disso aqui. Isso é muito importante, porque o renascimento cultural ele dá o start em relação à questão do conhecimento, do questionamento, da ideia da racionalidade dos fatos. A revolução científica do século XVII, presta atenção, ela começa a fazer o quê? A ciência como forma de explicar as coisas. O método indutivo, o método dedutivo, o método experimental. E por fim, a gente tem o iluminismo como a base dessas coisas todas. Então o iluminismo ele vai pegar tudo isso e vai misturar, fazer um grande banquete para jogar para as sociedades da frente. Professor, a Revolução Inglesa que o senhor citou agora teve influência do iluminismo? Não. Como assim, professor? Não teve. Por que não? Por causa de espaço-tempo. A maior influência que a Revolução Inglesa tem é no caso aqui da Revolução Científica. Por exemplo, um teórico importante para a gente aqui, que é John Locke, ele participa das revoluções inglesas.
Mas a independência dos Estados Unidos tem? Sim. Revolução Francesa tem? Sim. Entende? Então o iluminismo, ele é um movimento do século XVIII. E aí a gente tem a consolidação da razão e do progresso e uma crítica ao absolutismo, ao mercantilismo e àquela sociedade de ordens. Então vamos aqui fazer uma análise criteriosa, importante do iluminismo. Professor, eu preciso saber dos filósofos iluministas? Precisa! Você precisa, não só para fazer a prova do Enem, para você fazer a sua prova aí na sua escola, como é importante que você tenha isso para a sua vida, porque você vai ver isso a todo instante na política e na economia. Ok? Ok? Você vai ver a todo instante. Então vamos lá. Iluminismo também recebe esse nome aqui, ó, século das luzes, ou também simplesmente ilustração. Tá? Você vai encontrar os dois momentos, ou ilustração, ou século das luzes. Luz por quê, professor? Porque os iluministas, eles criticam o período da Idade Média, chamado de Idade das Trevas, um período sem conhecimento, em que o homem está imerso, ele, dentro do conhecimento voltado apenas para questões religiosas. Temos várias críticas sobre isso. Vamos pensar um pouco no mito da caverna. Quando Platão ele fala pra gente que os homens estão no interior da caverna porque veem sombras e não conseguem de fato enxergar a realidade dos fatos das coisas. Quando as pessoas saem da caverna, ele vai em direção à luz e o primeiro passo, a primeira coisa que a luz faz é cegar os olhos daqueles que veem. Olha que interessante. Então o iluminismo vem de luz, quer dizer que é trazer a luz para onde reinava as trevas. Isso é importante para a gente. A gente chama John Locke o pai do iluminismo porque ele é o grande defensor do liberalismo político. Ele vai falar para a gente que dentro das questões básicas o Estado ele deve nos garantir os direitos naturais. Importante que vocês lembrem quais são eles, né? O direito à vida, o direito à propriedade. Hoje, pensando na Constituição Brasileira, o direito à educação, à saúde. Então, isso são os direitos que o Estado tem para conosco. E de onde vem esse princípio que está lá na Constituição, professor? Aqui, do iluminismo. Entende que você não vai usar o iluminismo apenas para fazer uma prova, mas você vai se deleitar dele em vários momentos? O que o iluminismo ele está defendendo? A razão como forma de explicar as coisas, ou seja, o racionalismo. Ele é anti os dogmas que o clero impõe à sociedade. Então ele critica a ideia da fé, que é diferente de razão, e ele critica os elementos que o clero sempre estabeleceu em uma sociedade. Ele é o principal crítico do antigo regime e suas nuances. Quando a gente fala antigo regime, a gente está falando de mercantilismo, a gente está falando de absolutismo, a gente está falando de sociedade de ordens. Então é importante isso aqui. O iluminismo ele é um movimento que luta contra o antigo regime. Tá? Ele vai lutar contra o antigo regime, ele vai lutar contra os elementos que a igreja estabeleceu. Ele vai lutar contra o mercantilismo. Como assim mercantilismo? Sim, ele luta contra o mercantilismo, que é o Estado controlador da economia. Porque no meio desse pensamento iluminista, a gente tem um cara que para nós é muito importante, que vai escrever uma obra maravilhosa em 1776, A Riqueza das Nações, que é Adam Smith. O que o Adam Smith ele nos traz? As leis naturais. Leis naturais que a gente pode falar lá com Isaac Newton. O John Locke ele utiliza as leis naturais para explicar a questão política e ele fala, eu também vou usar as leis naturais para explicar como que o mercado funciona. Lei da oferta e da procura. Então há uma crítica sim do iluminismo, e aí a gente iluminismo barra ou abre parênteses liberalismo econômico ao mercantilismo, que é o Estado que segura, regula todos os elementos da economia. O Smith defende o quê? O livre mercado. Isso é muito importante. Livre mercado é aquilo que é defendido pelo liberalismo econômico. Ok? Agora, quem são esses caras que falaram tanto isso aí?
Bom, nós temos aqui o senhor Voltaire, e aí você vai ver muito texto do Voltaire que vai defender sobre a liberdade de expressão, né? E aí Voltaire fala, né? Não concordo com uma só palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o direito de vos dizê-la. Ou seja, você é livre de falar. Um grande crítico à Igreja Católica, tá? Voltaire também, ele defende uma monarquia ilustrada, né? Que é o que a gente vai chamar lá na frente de despotismo esclarecido, que eram reis que misturava elementos do iluminismo com algumas práticas absolutistas, tá? Então são os déspotas esclarecidos, Portugal, Espanha, Áustria, a Rússia, né? São estados que mantiveram isso. Tinha lá elementos iluministas, mas com muitas práticas ainda absolutistas. Tá? Muita atenção nisso. Muita atenção nisso. Além de Voltaire, esse cara aqui, gente, cai de paraquedas toda hora em textos do Enem em ciências humanas, tanto em história, como em filosofia, como em sociologia. É o cara que defende o contrato social, assim como John Locke, são contratualistas. E aí, o Rousseau, para nós, ele fala da história do bom selvagem, né? E aí, lá na sociologia, na filosofia, você vai ver muito sobre isso. E é um cara que defende a vontade popular. Então, desses caras aqui, mesmo sendo um caráter burguês do iluminismo, o Rousseau, galera, é o cara que mais defende o povão, as massas. Ele fala muito dessa democracia popular, beleza? Montesquieu, importante porque para ele a grande questão que a gente tem em relação a Montesquieu é o seguinte: se você voltar lá no vídeo anterior, né, da primeira parte da Era Moderna, a gente tem um absolutismo. Vocês viram Goku segurando lá a Genkidama, não é? Então Goku seria a representação do Estado absolutista. O que Montesquieu defende? A divisão dos poderes. O poder não pode ser concentrado em uma única pessoa. Ele deve ser dividido em executivo, legislativo e judiciário. Beleza? Então isso é extremamente importante para a gente entender hoje como funciona o nosso sistema jurídico no Brasil. Tranquilo? Então esses elementos aqui, gente, eles gostam muito de estar caindo do Enem. Anota esses pontos importantes aí. É importante também que você pegue, por exemplo, teorias desses filósofos. Vai lá nos textos, tem muitos textos de filosofia, sociologia, vai falar muito mais a fundo deles. E aí vai servir também aí como um balizador para a prova de história. Mas para você fazer a prova de Enem, interessante que você conheça o conceito do iluminismo e o que eles defendem. Influenciou, como está colocando para vocês, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa e a nossa Inconfidência Mineira. Beleza? Para onde que a gente vai? A gente vai para a Revolução Francesa, que é o grande marco temporal da nossa história. Bom, gente, a gente começou lá atrás falando de renascimento cultural, pegando isso aqui como uma cronologia. 1453, quando foi tomada Constantinopla, né, que era ali o último elemento da antiguidade, 1453, século XV, e isso se estendeu até 1789, século XVIII, com o início da Revolução Francesa, a chamada tomada da Bastilha. O que a gente tem na Revolução Francesa que é muito importante? Algumas coisas foram cunhadas na Revolução Francesa. O nosso dicionário político, como eu deixei para vocês aí, e elementos como a Declaração dos Direitos do Homem, do Cidadão. Outro elemento importante que nasce depois disso aí vai ser os direitos da mulher, da Olympe de Gouges, mas a gente fala em outro momento. Mas para a gente entender por que houve a Revolução Francesa. Porque a França, ela vivia sob um regime absolutista, mercantilista e uma sociedade de ordens. Olha, professor, eu lembro de você falar isso agora há pouco sobre o iluminismo. Então o iluminismo, ele é o quê? Ele é a pólvora. E o povo vai ser o agente que vai acender a pólvora e explodir, dar início ao movimento.
Então eu tenho uma sociedade que está pobre, é desigual. Primeiro e segundo estado, clero e nobreza não pagam impostos. O terceiro estado arca com todos os impostos e cada vez mais esses impostos aumentam. A França vivencia um momento muito ruim de colheitas, né? Tem um problema climático gigantesco e a população francesa vivenciava o status de fome. Mas o luxo requinte nos salões franceses, nos palácios franceses permanecia. O envolvimento da França com conflitos como a Guerra dos 7 Anos, que é uma disputa territorial que acontece principalmente aqui na América, né, na região ali onde é a fronteira entre Canadá e Estados Unidos, que é vencida ali pela Inglaterra, envolveu na independência das 13 colônias, né, futuramente os Estados Unidos. Então existe um fato que é um gasto maior do que uma arrecadação. Isso vai culminar em uma necessidade do povo em ser ouvido. Então Luís XVI, um rei também ignóbil, que não se preocupa com os problemas do povo, ele tentará trazer algumas soluções, como por exemplo a convocação dos Estados Gerais, que seria ali uma tentativa de estabelecer se o primeiro e o segundo estado pagariam impostos sim ou não. É daqui da Revolução Francesa que a gente tem um conceito, né, que quem está sentado à direita do rei era uma nobreza, né, que era a população rica, importante, né, a população que tinha posses, quem estava sentado à esquerda do rei era a população mais baixa, digamos ali, do terceiro estado. É um conceito que nasce, o que é direita, o que é esquerda. Não satisfeitos com os resultados dessa votação, a população se inflama, né? Se juram eles ali criar, a partir daquele momento, a Assembleia Nacional Constituinte, e eles vão, perdão, em busca de armas, eles vão em busca de pólvora e vão tomar, invadir na cidade de Paris o principal símbolo do absolutismo, não é o que eles querem derrubar, que era isso aqui, ó, a Bastilha. Então a invasão, a tomada da Bastilha em 14 de julho de 1789 é um grande marco histórico, porque eles vão ali derrubar, dar início a um movimento que a gente tem como a queda do absolutismo, que vai culminar, inclusive nessa imagem aqui, na execução do rei Luís XVI e sua esposa. Por que essa imagem aqui também, professor? Porque aqui nós temos a bandeira tricolor. Porque qual é o lema da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade, fraternidade. Por isso a bandeira tricolor francesa. Ok? Então, todas essas imagens, referências estão aí, aqui citados. Então a Revolução Francesa é um grande marco histórico para nós. Ô pessoal, muito obrigado. Na próxima aula a gente vai começar a falar de história contemporânea, já é um conteúdo bem denso. A gente vai tentar aqui pegar uns pontos que são muito importantes lá para o Enem. E é importante que, se vocês quiserem algum tema mais específico, mais a fundo, deixa pra gente aqui nos comentários, porque comentando, pedindo algumas coisas aí que a gente vai sempre reinventando aqui no canal. Beleza? Agradeço imensamente você que está aqui assistindo e todos, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. Valeu, gente!